Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é preso novamente. Procurador-Geral da República denuncia senadores do PMDB com acusação de organização criminosa. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que foi preso hoje em Salvador. Ele já cumpria uma prisão domiciliar, mas agora foi preso preventivamente. Quem tem os detalhes para a gente desta decisão da Justiça e da ação da Polícia Federal é Henrique Bolg, que fala diretamente da redação da TV Brasil. Henrique, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O ex-ministro Gedel Vieira Lima voltou a ser preso em Salvador 3 dias depois de a Polícia Federal encontrar mais de 51 milhões de reais atribuídos a ele em um apartamento na capital baiana. Gedel chegou nesta tarde a Brasília e deve ser levado ao presídio da Papuda. O pedido de prisão foi feito pelo juiz Valisney Oliveira, da Justiça Federal de Brasília. O juiz disse que a medida é necessária para evitar a destruição de provas. Gedel cumpria prisão domiciliar em Salvador e estava sem tornozeleira eletrônica. Na última terça-feira, a Polícia Federal prendeu malas e caixas de dinheiro em um apartamento na capital baiana. Foi a maior apreensão já feita no Brasil. A PF encontrou impressões digitais de Gedel no dinheiro apreendido. E o proprietário do apartamento, Silvio Silveira, confirmou que o imóvel foi emprestado a Gedel e que ele teria pedido o imóvel para guardar pertences do pai, que morreu no ano passado. A operação de hoje é mais uma fase da Operação Cui Bono, que investiga desvios de recursos da Caixa Econômica Federal. Gedel ocupou a vice-presidência de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013. Ele é acusado de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a defesa do ex-ministro informou que vai se manifestar quando tiver acesso aos autos. O advogado também alegou que o direito de defesa está sendo desrespeitado porque não teve acesso aos elementos de prova e aos documentos. E agora a Michele Canes, que está aqui na redação comigo, tem mais detalhes sobre a operação de hoje. Boa noite, Michele. Oi, Henrique, boa noite. Pois é. Nessa operação de hoje, uma outra pessoa também foi presa. Foi emitido um mandado de prisão contra o superintendente da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Ferraz, que foi apontado na decisão do juiz que autorizou a ação de hoje como uma pessoa indicada pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima para buscar, em 2012, valores ilícitos remetidos por um emissário do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No despacho, além disso, o juiz menciona que a PF localizou fragmentos de impressões digitais de Gedel e também de Gustavo Ferraz no dinheiro que foi apreendido essa semana. Hoje, a Prefeitura de Salvador informou que Ferraz foi exonerado do cargo devido à prisão preventiva contra ele. Em nota, o órgão informou que não compactua com nenhum ato ilícito e que qualquer servidor municipal envolvido em questões dessa natureza terá que responder na Justiça. E a gente continua falando aí de operações, porque o ex-procurador da República, Marcelo Miller, está prestando depoimento na sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro. As declarações de Miller podem influenciar na decisão do Ministério Público Federal de revisar ou não a delação premiada dos executivos do grupo JIF, Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva. O ex-procurador é acusado de ter agido ilegalmente a favor da JIF durante o processo de colaboração premiada. As delações passaram a ser questionadas desde que gravações de conversas de Joesley Batista revelaram proximidade de Miller com os executivos após a assinatura das delações. O ex-procurador foi contratado para a defesa do grupo JIF em um escritório de advocacia. Nos áudios que foram entregues à PGR, mostram uma conversa sobre uma suposta atuação de Miller no processo de colaboração premiada. Um comunicado do Ministério Público
diz que alguns fatos precisam ser esclarecidos. A controladora da JBF afirmou que o diálogo é composto de meras elucubrações sem qualquer respaldo fático, ou seja, apenas cogitações de hipóteses. A previsão é que no final do depoimento de hoje, o advogado de Marcelo Miller fale com a imprensa. Os detalhes do depoimento você acompanha no Repórter Brasil logo mais às 19h45 e também no site da Agência Brasil e na programação da Rádio Nacional. É com você, Rosiane. Obrigada, Michele Canes. Olha, a gente vai voltar a falar sobre este assunto aí, dessas denúncias com esses novos áudios da JBS, porque esse foi, sem sombra de dúvidas, um dos principais temas da semana. Mas eu acabo de receber aqui a informação de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou os senadores do PMDB com a acusação de organização criminosa. A denúncia foi apresentada contra os senadores Edson Lobão, Valdir Raupp, Jarder Barbalho e Romero Jucá. E também contra o ex-senador José Sarney. A íntegra dessa denúncia ainda não foi divulgada, mas está relacionada com aquela delação premiada de Sérgio Machado, ex-diretor da Transpetro. E diz respeito, segundo a acusação, aí, segundo a Procuradoria-Geral da República, a acusação de que esses políticos do PMDB teriam recebido 864 milhões de reais em propina por meio de desvios da Petrobras. Portanto, ao longo da programação, você também vai conferir outras informações a respeito disso e a manifestação desses senadores que foram denunciados. O senador Romero Jucá, por meio da assessoria de comunicação dele, já enviou nota aqui pra gente e ele diz nessa nota que acredita na seriedade do STF ao analisar as denúncias apresentadas pelo Procurador-Geral da República e afirma também que espera, contudo, celeridade nas investigações. E agora sim, eu vou aproveitar aí essas informações a respeito de denúncias, porque foi uma semana marcada, de fato, nos corredores do poder por todos os desdobramentos de investigações aí na Procuradoria-Geral da República e também uma repercussão enorme nos corredores do poder do Judiciário. Um dos principais temas foi, sem sombra de dúvidas, as novas gravações aí da JBS que apontaram, como Michele Canes estava explicando agora há pouco, a suspeita de que teria ocorrido um acordo e até mesmo uma ação ilegal do ex-procurador, de um ex-procurador da República, Marcelo Miller, nas negociações para a delação premiada dos empresários do grupo da JBS. E aí isso deu realmente um problema imenso, fez com que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, convocasse uma entrevista coletiva no início de noite esta semana para dizer que estava abrindo ali um procedimento de investigação para verificar ali os termos do acordo da delação premiada. A expectativa agora é que após essa revisão haja de fato uma mudança em relação aos benefícios que tinham sido concedidos aos empresários delatores aí no grupo JBS, entre eles Joesley Batista, que é quem foi gravado nessa conversa com o empresário Ricardo Saldi. E aí a gente lembra que em relação a esse acordo que tinha sido protocolado, firmado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o empresário Joesley Batista, ele ficou ali totalmente imune das acusações em relação aos crimes que ele mesmo confessou. E aí, quando agora, como há essa suspeita de que ele teria omitido informações e há suspeitas de que no processo de negociação da delação possa ter ocorrido alguma irregularidade, que é o que está sendo alvo aí desse depoimento hoje do ex-procurador Marcelo Miller, então a expectativa é de que haja realmente um rompimento desse acordo, seja rejeitado parte desse acordo de delação que dava essa isenção absoluta, para deixar bem claro, não é aquela questão de a pessoa ser perdoada pela justiça, ser julgada e depois receber um perdão. Nada lá no acordo de delação que foi feito com Joesley Batista, ele simplesmente ficou ali totalmente imune a qualquer tipo de acusação em relação àquele fato. E aí, no ambiente jurídico, agora, com as gravações que surgiram, houve uma repercussão negativa muito grande. A gente lembra que entre os pontos que Joesley, na conversa com Ricardo Saldi, abordava, entre os pontos estava uma tentativa de apontar ali uma espécie de negociação com ministros do Supremo Tribunal Federal, fato que fez até com que Joesley depois divulgasse sua nota, dizendo que aquelas informações que ele estava falando
eram mentira. E também ali na gravação aponta, nas declarações dele, de que o então procurador, né, Marcelo Miller, teria passado todas as informações ali para Rodrigo Janot. Vamos acompanhar um trecho do que foi esse áudio tão polêmico desta semana. Levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Olha, este depoimento que você ouviu aí já é de um outro assunto que também foi de uma extrema polêmica esta semana aqui nos corredores do poder. Um dos principais temas da semana, o depoimento ao juiz Sérgio Moro, na Vara Federal em Curitiba. Esse depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, que foi homem forte ali nos governos petistas do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse depoimento, Antônio Palocci disse que o ex-presidente Lula fez um pacto de sangue com o Odebrecht, justamente para poder manter o esquema de propina, de pagamentos ali, de desvio de obras, de pagamentos da Petrobras para as campanhas petistas, e que teria sido, sim, o presidente teria sido informado a respeito disso e que teria feito esse pacto de sangue. A defesa do ex-presidente Lula se manifestou sobre esse depoimento de Antônio Palocci, disse que ele está sob pressão, porque está tentando aí um acordo de delação premiada, e que o depoimento é contraditório, que não apresenta provas. Foram algumas das informações aí da defesa do ex-presidente Lula. E ainda em relação a esse balanço da semana, a gente lembra que da mesma forma que hoje houve essa denúncia do Procurador-Geral da República contra os integrantes do PMDB, sobre os integrantes do PMDB, nesta semana também o Procurador-Geral da República denunciou por organização criminosa o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma e outros integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Todos negam as acusações que pesam contra eles. A gente segue agora no noticiário e a gente vai verificar informações aí, voltando sobre o assunto da JBS. Henrique Bolg tem informações para a gente, porque aqui no Congresso Nacional, semana que vem, a expectativa, né, Henrique, é em relação à CPI, que vai investigar aí essa questão da JBS. Isso mesmo, Zoe. A CPI, que vai investigar a relação entre a JBS e o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, vai se reunir na próxima terça-feira. Além dos empréstimos concedidos pelo banco ao frigorífico, os parlamentares vão investigar o acordo de delação premiada de Joesley e outros acionistas com o Ministério Público. A CPI quer convocar vários envolvidos na delação, como o ex-procurador Marcelo Miller e o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Os trabalhos da comissão devem ser concluídos em até 120 dias. Rosiane. Obrigada, Henrique Bolg. E olha, agora a gente vai conferir mais um pouco do balanço da semana. Quem deixou pra gente um balanço sobre a situação lá no Rio de Janeiro. Foi uma semana aí também com desdobramentos de investigações, desdobramentos fortes, inclusive sobre aquela suspeita de compra de votos para que o Rio sediasse as Olimpíadas. Então, Maurício de Almeida gravou pra gente aí justamente o balanço da semana no Rio de Janeiro, os fatos que marcaram os corredores do poder por lá. Olá, Rosiane, boa noite. Foi uma semana bem agitada aqui no Rio de Janeiro, com mais uma denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral. Dessa vez ele é acusado de ter montado um esquema para a compra de votos para o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos. O esquema foi realizado da seguinte forma: Cabral contou com a ajuda do empresário conhecido como Rei Arthur, o Arthur Soares, que tinha contratos bilionários com o governo do Rio de Janeiro. Ele chegou a receber em contratos com o governo do estado cerca de 2 bilhões de dólares por ano. Cabral pediu então para que esse empresário fizesse um depósito na conta do filho do dirigente africano Lamine Diack, um depósito de 2 milhões de dólares. Esse dirigente africano ia votar na escolha da cidade
para sediar a Olimpíada. E esse dirigente africano tem grande influência com outros dirigentes do continente africano, que quase sempre seguem o voto de Lamine Diack. Por isso, o Rio conseguiria vários votos na África. E esse depósito foi realizado exatamente no fim do mês de setembro, poucos dias antes da eleição para o Rio sediar os Jogos Olímpicos. Daí surgiu essa suspeita. Um depósito realizado na França, por isso a polícia francesa também participou dessa investigação. A Polícia Federal conseguiu a decretação da prisão do empresário Rei Arthur, só que ele está foragido. Arthur Soares mora em Miami, nos Estados Unidos, mas a sócia dele foi presa aqui no Brasil, a Eliane Cavalcante, que trabalhava diretamente com Arthur Soares e também teria participado desse esquema para comprar votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos, o que acabou acontecendo. O Rio de Janeiro, como todos sabem, saiu vitorioso desta eleição. E aqui no Brasil, a Polícia Federal também está investigando Carlos Arthur Nussmann, que é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e foi presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A polícia foi até a casa de Nussmann e lá encontrou R$480 mil, dinheiro em espécie que estava dividido em 5 moedas de países diferentes. Todo esse dinheiro foi apreendido, já que a Justiça tinha decretado o bloqueio de R$1 bilhão, tanto das contas de Nussmann quanto do empresário Rei Arthur e também da sócia dele, Eliane Cavalcante. Carlos Arthur Nussmann prestou depoimento na Polícia Federal, mas preferiu ficar quieto, não quis falar nada sobre esse esquema, o suposto esquema de compra de votos para o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos. Agora, depois dessa notícia da polícia, vamos dar uma boa notícia aqui para os cofres do Rio de Janeiro. Finalmente, depois de uma longa negociação, foi assinado em Brasília o acordo para o Rio de Janeiro entrar no programa de recuperação fiscal do governo federal. Esse acordo prevê que o Rio vai ter que fazer um ajuste fiscal de 63 bilhões de reais até 2020. O Rio de Janeiro vai receber um empréstimo de 11 bilhões e 100 mil reais, mas também vai ter que cortar custos, enxugar a máquina. Tanto que o governador Luiz Fernando Pezão, essa semana, anunciou um plano de demissão voluntária para tentar reduzir o quadro de funcionários públicos aqui do Rio de Janeiro. A boa notícia para esses funcionários é que com esse dinheiro, Pezão acredita que o dinheiro que o Pezão vai receber com o empréstimo concedido pelo governo federal, ele acredita que no mês que vem todos os salários estarão em dia e finalmente o 13º salário do ano passado vai ser pago. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve aqui no Rio de Janeiro e comentou esse acordo. Ele disse que ele é fundamental para recuperar as finanças do Rio de Janeiro e pode servir também de modelo para outros estados que estão enfrentando dificuldades financeiras, como por exemplo o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A cerimônia de assinatura do acordo oficial aconteceu em Brasília, enquanto Rodrigo Maia ocupava interinamente a presidência da República. Rodrigo Maia, que é aqui do Rio de Janeiro, acabou se emocionando e chorou bastante durante a assinatura desse convênio, que representa a salvação aqui para as finanças do Rio de Janeiro, que desde o ano passado está enfrentando muita dificuldade. O Estado vem sofrendo uma grave crise financeira. Bom, para essa semana é só, Rosiane. Um bom fim de semana e até semana que vem. A gente agradece aí ao Maurício por ter deixado esse balanço gravado para a gente. A gente lembra também que Rodrigo Maia estava na presidência, em exercício da presidência da República, justamente porque o presidente da República, Michel Temer, estava em viagem oficial à China. De lá, fez vários comentários econômicos, comemorou ali o entusiasmo dos chineses em relação à retomada da economia aqui no Brasil. Por falar em retomada de economia, hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, até usou a conta dele no Twitter também para fazer aí toda uma projeção de expectativa positiva para 2018, apontando aí para um crescimento de 3%, maior do que era previsto inicialmente. Ele disse também que havia todo um ambiente já construído com as aprovações de medidas que já foram adotadas nesta gestão, como o teto de gasto, a aprovação da reforma trabalhista, entre outras medidas que estão tramitando no Congresso, e que isso cria um ambiente, por exemplo, para a redução da taxa de juros. A gente lembra que a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, esta semana, de fato, teve uma redução, chegou ao menor patamar desde 2013, ficando em 8,25% na decisão da reunião do Copom deste ano. E para encerrar esse bloco, uma informação com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque você que está querendo saber por onde, se já está na hora de pegar o seu dinheiro da restituição do imposto de renda, Jéssica traz aí então uma boa notícia.
Boa noite, Rosiane. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Cerca de 2.250.000 contribuintes devem receber o crédito, que será depositado no dia 15. Os valores somam mais de 2.700 bilhões de reais. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Com essas restituições, o montante liberado chega a 3 bilhões de reais, corrigidos pela inflação do período. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. O dinheiro fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, vai precisar pedir pela internet por meio de um formulário eletrônico. Caso o valor não seja acreditado, é preciso ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para as demais localidades. Há ainda um número exclusivo para deficientes auditivos, que é o 0800-729-0088. Rosiane. No próximo bloco, outras informações e a pauta do Congresso Nacional para a próxima semana. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Você vai continuar acompanhando parte do noticiário do dia de hoje, mas Mariana Jungmann, que não está aqui ao meu lado hoje, ela já está saindo de férias. Ela gravou para a gente também uma projeção da expectativa de pauta para a próxima semana aqui no Congresso Nacional. E reforma política é um dos principais temas. Acompanhe. Olá, Rosiane, boa noite. Olha, se tem um tema que deve marcar os debates no Congresso Nacional na próxima semana, esse assunto é reforma política. A gente já comentou aqui que ela começou a desencantar essa semana. Os deputados votaram o texto base de uma proposta à emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias e institui a chamada cláusula de barreira, né? Aquele mínimo de votos necessários que um partido político terá que ter para ter acesso a fundo partidário e tempo de televisão. O texto base dessa proposta já foi aprovado essa semana. Agora, na próxima semana, o acordo entre os líderes partidários prevê que eles vão começar a se dedicar a votar a outra parte da reforma, que é uma outra PEC que cria um fundo para financiar as campanhas eleitorais e também que trata do novo sistema político, né? Aquele distritão, que é um sistema majoritário inicialmente, que depois vai virar distrital misto. Aí, depois de aprovar isso, os deputados devem retornar para essa PEC que foi aprovada essa semana para ver as emendas a elas, propostas de modificação a esse texto base que foi aprovado. Há, inclusive, uma expectativa de que eles retomem o texto original do Senado para que essa PEC não precise voltar uma última vez para a revisão dos senadores, aí ela poderia seguir diretamente para a promulgação. Isso aí nós vamos conferir na próxima semana se vai se confirmar, né, essa expectativa aí. No Senado, um outro tema também deve sacudir a semana, que é redução da maioridade penal. Há um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça prestes a ser votado, um projeto de relatoria do senador Ricardo Ferraço, que estabelece a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. Aí a gente vai conferir também na próxima semana se esse projeto vai ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e seguir para o plenário do Senado. Olha, e também na próxima semana a gente vai verificar se haverá avanço na Comissão de Constituição e Justiça daquele projeto que passa a exigir produtividade do servidor público e acaba com a estabilidade do servidor no emprego. A gente fez uma enquete esta semana, eu prometi trazer o resultado para vocês. Eu perguntei, você é a favor de acabar com a estabilidade do servidor público? E olha o resultado dos que responderam aqui. 66% dos que responderam à enquete disseram que sim, são a favor, e 34% disseram que não. Henrique Boug separou aí pra gente algumas das manifestações dessas pessoas que votaram nessa enquete. Acompanhe quais foram as manifestações. O Marcílio Belletti é contra a estabilidade. No tweet ele disse: que sejam bem-vindos ao mundo real. Produtividade, meritocracia e assiduidade. Se não possui nenhum dos itens acima, rua. Simples assim. O Marcos Vinícius também votou contra.
Para ele, infelizmente, o concurso público no Brasil se tornou o fim em si mesmo e não o meio para fazer o servidor trabalhar com qualidade para o cidadão. A Raquel Nunes acha que a estabilidade não deve ser absoluta, mas lembrou que os patrões dos servidores públicos são políticos e que eles correm riscos de perseguição. Sem estabilidade, a pressão é enorme. A MAS-CRS também afirmou que a estabilidade não é privilégio. É a garantia que o servidor deve cumprir a lei sem medo de ser demitido pelo governante. O Estevão Rezende ponderou: sou funcionário público. Quem é eficiente tem estabilidade em qualquer lugar. Não precisa se escorar em lei para viver. Não quer emprego, quer aposentadoria. Olha, e agora a gente confere uma informação com Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil, em São Paulo. Por decisão da Justiça, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vai ter de providenciar a desocupação de uma área particular que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina e assumir definitivamente a posse dela. A área fica no município de Areia, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, e está numa unidade de proteção integral. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal por causa de danos ambientais provocados por um morador do local. Em 2009, ele cortou árvores nativas para construir uma cerca e causou um incêndio que consumiu uma área de 18 mil metros quadrados para fazer pasto. Até hoje, a vegetação ainda não se recuperou, prejudicando animais silvestres. O morador foi condenado a recuperar integralmente a área, a pagar uma indenização e uma multa de R$10 mil. Só que, de acordo com a lei, ele já deveria ter sido indenizado pelo Estado para deixar o local, o que não aconteceu. E é por isso que o ICMBio foi condenado, por causa da demora em reassentar esses moradores que ainda estão em situação irregular desde a criação do parque na década de 70. É que eles já habitavam a área antes mesmo de ela se tornar unidade de conservação. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br, você confere outras informações do noticiário de hoje nos corredores do poder. Por exemplo, a venda de 41 planos de saúde está suspensa a partir de hoje. Lá você confere quais e por quê. Você confere também informações de que o Itamaraty não registrou até o momento brasileiros entre vítimas do terremoto no México. E aí a gente encerra hoje o noticiário. Vamos despedindo hoje por aqui de Michele Canes e também de Henrique Bog. Boa noite, Michele. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Henrique. E a gente espera vocês aqui na segunda-feira. Até lá.